30 minutos antes do casamento, ela ouviu o noivo confessando que só estava se casando por dinheiro, e que tinha uma amante grávida. Ela poderia cancelar tudo, mas decidiu fazer algo muito melhor. Você não imagina o nojo que eu sinto dela. A voz gelada de Gabriel atravessou a parede fina. Cada beijo que eu dou, cada eu te amo que eu falo, é pura encenação. Ela é patética demais para perceber. Rebeca sentiu o mundo desabar. Faltava meia hora para se casar com o homem que acabará de dizer que sentia nojo dela. Gabriel, isso é pesado. A voz de Leonardo, o padrinho, soou desconfortável. Pesado? Vou te dizer o que é pesado, retrucou Gabriel, com crueldade. Pesado é ter que fingir paixão quando estou com ela. Eu penso no dinheiro que vou herdar. É o único jeito de conseguir. Rebeca levou a mão à boca para abafar um soluço. Do outro lado da parede do salão da igreja, vestida em um vestido de noiva caríssimo, ela ouvia o homem que amava destruir 2 anos de relacionamento com cada palavra venenosa. Como tinham chegado até aquele ponto? Como ela tinha sido tão cega? Gabriel Santos havia entrado em sua vida 2 anos antes, durante um leilão beneficente. Advogado formado, com sorriso conquistador e maneiras refinadas, parecia o homem perfeito. Diferente de outros pretendentes que só enxergavam cifrões quando olhavam para ela, Gabriel parecia genuinamente interessado em conhecê-la como pessoa. Durante meses, ele a cortejou com paciência e dedicação, até derreter completamente seu coração. Flores todos os dias, mensagens carinhosas, atenção aos mínimos detalhes da sua personalidade. Gabriel sabia que ela odiava rosas vermelhas e amava margaridas brancas. Lembrava-se de cada história que ela contava, de cada sonho que compartilhava. Ou, ao menos, era isso que ela acreditava. Mas você realmente não sente nada por ela? Perguntou Rodrigo, o outro padrinho. Claro que sinto. Gabriel riu, sarcástico. Sinto uma gratidão profunda. A princesinha Rebeca é a minha galinha dos ovos de ouro. Sem ela, eu ainda estaria devendo 200 mil reais para agiotas. Rebeca arregalou os olhos. Gabriel sempre dizia que sua situação financeira era apertada, mas sob controle. Nunca mencionou agiotas. Quando ela perguntava sobre dificuldades, ele mudava de assunto, dizendo que não queria preocupá-la com problemas masculinos. Você estava numa situação tão grave assim? Leonardo soou surpreso. Grave? Era questão de vida ou morte, respondeu Gabriel, friamente. Os caras estavam ameaçando quebrar minhas pernas se eu não pagasse em 2 semanas. Foi quando conheci a princesinha no leilão. E aí, eu percebi que tinha ganhado na loteria. Gabriel riu. Cruel. Uma mulher linda, completamente apaixonada por mim, e filha de um dos homens mais ricos do país. Era a solução de todos os meus problemas em um pacote só. Cada palavra era como uma facada no coração de Rebeca. Ela lembrava daquele primeiro encontro com uma clareza dolorosa. Gabriel tinha sido tão charmoso, tão interessado nas opiniões dela sobre arte e literatura. Conversaram por horas sobre os quadros em leilão, e ela se impressionou com a cultura e sensibilidade dele. Agora via a verdade, tudo era mentira, tudo calculado. Em 2 anos, eu consegui quitar tudo, abrir meu escritório em Higienópolis, comprar um Porsche, um apartamento na cobertura, continuou Gabriel, empolgado com a própria maldade. E tudo porque a boba me apresentou para os amigos ricaços do papai. Rebeca lembrava de cada apresentação que fizera. Jantares na casa de empresários influentes, festas de networking, eventos sociais onde Gabriel brilhava com eloquência e charme. Ela sempre se orgulhara de apresentá-lo como noivo, vendo como ele parecia se encaixar perfeitamente em seu círculo social. Agora percebia que ele havia usado cada evento para construir sua rede de contatos e oportunidades. O velho Otávio me deu 3 contratos milionários só porque eu estava fazendo a filhinha feliz, prosseguiu Gabriel, com orgulho perverso. Otávio Almeida, pai de Rebeca, realmente havia oferecido trabalhos jurídicos a Gabriel. Rebeca sempre achará que era porque o pai reconhecia a competência profissional do futuro genro. Na verdade, era só um pai tentando agradar a filha apaixonada. E ela não desconfia de nada? Perguntou Leonardo. Desconfiar? Aquela tapada? Gabriel gargalhou. A Rebeca me ama como um cachorrinho abandonado. Ela acredita em tudo que eu falo. Ontem mesmo, ela me disse que eu sou o homem mais honesto que ela já conheceu. As lágrimas escorriam pelo rosto de Rebeca, manchando a maquiagem perfeita que levará 3 horas para ficar pronta. Ela realmente dissera aquilo no jantar de ensaio. Na frente de família e amigos, fizeram um brinde emocionado ao homem mais íntegro que já conhecera.
Como Gabriel podia ter ficado ali sorrindo, aceitando os parabéns, sabendo que tudo era farsa? Ela é tão ingênua que até pediu para eu escolher as joias do dote, continuou Gabriel. 1 milhão em diamantes que ela me deu para guardar até depois da lua de mel. Que inocente. Rebeca fechou os olhos. As joias da família, relíquias passadas de geração em geração, confiadas a Gabriel por amor. Diamantes que valiam uma fortuna e que, agora, ela suspeitava que já estivessem vendidos ou penhorados. Mas vocês vão se casar em meia hora, insistiu Rodrigo. Isso não é certo. Você não entende, disse Gabriel, com o orgulho doentio. O casamento é só a primeira fase do plano. Eu preciso ter acesso total aos negócios da família dela. Que plano? Leonardo perguntou. Em 3 anos, quando eu já tiver uns 10 contratos milionários garantidos por causa dela e uma participação nos negócios da família, eu vou me separar e ficar com quem eu realmente amo. O coração de Rebeca parou. Com quem realmente ama? Durante 2 anos, ela acreditara ser a mulher mais amada do mundo. Gabriel a cobria de atenções. Dizia que ela era sua alma gêmea, que esperara a vida toda por ela. Nas noites em que faziam amor, ele sussurrava palavras que a faziam se sentir desejada, única. Tudo mentira. Tudo representação. Espera, tem outra mulher? Leonardo perguntou. A Priscila está grávida de 3 meses, anunciou Gabriel, como se fosse a melhor notícia do mundo. Rebeca sentiu como se tivesse levado um soco no peito. Priscila, a secretária do escritório dele. Priscila Duarte, minha secretária, confirmou Gabriel. Vocês conheceram ela na inauguração. Morena, corpo escultural, vestido vermelho. Rebeca lembrava perfeitamente da mulher deslumbrante de 25 anos que ele apresentará como funcionária muito competente. Durante a festa, Rebeca notara o jeito como Priscila olhava para Gabriel, mas interpretara como admiração profissional. Agora, lembrava de detalhes que, na época, pareceram insignificantes. Ligações atendidas às pressas, conversas em particular, atrasos frequentes, o perfume diferente que ele dizia ser do elevador do prédio comercial. Gabriel, você enlouqueceu, explodiu Leonardo. Ela grávida, e você vai se casar agora? Calma. Está tudo controlado, respondeu Gabriel, com frieza assustadora. A Priscila entende perfeitamente a situação. Ela sabe que eu preciso me casar com a vaca gorda primeiro. Vaca gorda. Rebeca fechou os olhos. A dor foi sendo substituída por algo mais perigoso. Aos 28 anos, Rebeca sempre fora considerada uma das mulheres mais elegantes de São Paulo. Alta, esguia, cabelos castanhos em ondas naturais até a cintura. Nunca tivera problemas com autoestima. Gabriel sempre a elogiara, dizendo que era a mulher mais linda que já havia visto. Mais mentiras. A Priscila vai ficar quietinha enquanto eu me estabeleço definitivamente na família, continuou Gabriel. Depois eu me separo da Rebeca e assumo meu filho. E se a Rebeca descobrir? E se ela brigar? Perguntou Rodrigo. E brigar? Gabriel riu, com desprezo total. Você conhece aquela princesa mimada? Ela nunca teve que lutar por nada na vida. É mole demais para ser perigosa. No máximo, vai chorar pelos cantos, fazer drama para as amigas ricas, e vai superar. Princesa mimada. Como ele ousava. Rebeca trabalhava desde os 18 anos na empresa da família. Formada em administração com mérito acadêmico, provou competência em cada projeto que assumiu. Falava 4 idiomas, tinha pós-graduação em negócios internacionais e era respeitada no meio empresarial por inteligência e dedicação. Mas, para Gabriel, ela era apenas uma princesa. Além do mais, continuou ele, selando o próprio destino, depois que eu conseguir o que eu quero, a Rebeca vai ser só uma ex-esposa rica que me serviu de escada. Ela e aquela arrogância de família tradicional. Cada palavra era uma nova punhalada. Gabriel falava da amante com um carinho genuíno que Rebeca jamais receberá, nem nos momentos mais íntimos. A Priscila trabalha desde os 15 anos para ajudar a família, disse ele, orgulhoso. Ela sabe o que é dificuldade, luta. A Rebeca acha que é especial porque nasceu rica, mas no fundo é só uma menina boba que nunca lutou por nada. Não tem a menor noção do mundo real. Nesse instante, algo mudou dentro de Rebeca. A devastação começou a se transformar em fúria gelada. Gabriel havia cometido o maior erro da vida, subestimar a mulher errada. Vocês vão ver, disse ele, dando a punhalada final. Em 5 anos, vou estar com a mulher que eu realmente amo, com meu filho, rico,
e a Rebeca vai ser só uma lembrança cara do passado. Uma lembrança cara que me deixou rico. Gabriel riu. Tenho que admitir, foi o melhor investimento que eu já fiz. 2 anos fingindo amor por 15 milhões em contratos. Rebeca enxugou as lágrimas e encarou o espelho. O que se refletia não era mais tristeza. Era uma decisão fria, calculada. Ela tinha meia hora para tomar a escolha mais importante da vida: cancelar o casamento, expor Gabriel e enfrentar a humilhação pública diante de centenas de convidados da alta sociedade paulistana, ou fazer algo que ele jamais imaginaria. Algo que transformaria o predador em presa. Algo que mostraria àquele homem cruel que ele havia escolhido a vítima errada. Rebeca sorriu pela primeira vez desde que a conversa maldita começara. Mas não era o sorriso inocente de uma noiva apaixonada. Era o sorriso de quem acabará de declarar guerra. Se ele queria uma princesa mimada, ela mostraria o que acontece quando uma princesa decide usar poder, inteligência e recursos para destruir alguém. Gabriel Santos ainda não sabia, mas havia se tornado alvo da vingança mais devastadora que uma mulher traída poderia arquitetar. E tudo começaria em 30 minutos, no altar. Rebeca pegou o celular e digitou uma mensagem que mudaria tudo. Pai, preciso falar com você. Urgente. Antes da cerimônia. A guerra estava declarada. Otávio Almeida ajustava a gravata quando o celular vibrou. Era uma mensagem da filha. Estranho, pensou, faltando apenas 25 minutos para a cerimônia começar. Pai, preciso falar com você. Urgente. Antes da cerimônia. Algo no tom o preocupou imediatamente. Em 40 anos de vida empresarial, Otávio desenvolveu um instinto aguçado para detectar problemas, e aquela mensagem disparou todos os alarmes. Chegando, ele respondeu, saindo rapidamente do salão principal da igreja em direção ao salão da noiva. Do outro lado da parede, Gabriel continuava sua conversa cruel, alheio ao furacão que havia criado. A melhor parte é que, depois do casamento, eu vou ter procuração para assinar contratos em nome dela, disse ele, rindo baixo. O velho Otávio já deixou tudo preparado para eu cuidar dos interesses da família enquanto a gente estiver na lua de mel prolongada na Europa. Procuração? Rodrigo perguntou, surpreso. 3 meses na Europa, Gabriel confirmou. 3 meses com acesso total aos negócios da família, enquanto eles acham que eu estou tomando conta de tudo como um genro responsável. Rebeca gelou. A lua de mel de 3 meses havia sido ideia de Gabriel. Ele insistira tanto que ela acabará convencendo os pais de que seria uma oportunidade única antes de assumirem mais responsabilidades na empresa. E a Priscila? Como fica enquanto vocês estiverem viajando? Perguntou Leonardo. A Priscila vai viajar para visitar a família nesses 3 meses. Gabriel fez aspas no ar. Na verdade, vai ficar num apartamento que eu aluguei em Campos do Jordão, longe de São Paulo, descansando durante a gravidez. Gabriel, isso é loucura. Rodrigo balançou a cabeça. Você está brincando com fogo. Brincando? Eu estou sendo um estrategista brilhante, retrucou Gabriel, arrogante. Em 3 anos, quando eu me separar da Rebeca, já vou ter desviado o suficiente para garantir meu futuro e o da Priscila. Desviado. Rebeca sentiu o sangue gelar nas veias. Ele estava planejando roubar dinheiro da empresa da família. Como assim? Desviar? Leonardo perguntou, visivelmente desconfortável. Leonardo, por favor, vocês acham que eu vou ficar 3 anos casado com aquela princesinha só pela diversão? Gabriel riu, frio. Vou aproveitar cada dia de acesso aos negócios para transferir pequenas quantias para contas no exterior. Nada muito óbvio. Só o suficiente para garantir alguns milhões de dólares e começar minha nova vida. Alguns milhões de dólares. Rebeca precisou se apoiar na parede para não cair. Gabriel não estava apenas usando o casamento para fazer contatos. Ele planejava desviar uma fortuna. Nesse momento, a porta se abriu suavemente, e Otávio entrou. Rebeca se virou, e o que ele viu no rosto da filha o alarmou instantaneamente, lágrimas escorrendo pela maquiagem perfeita, mas não eram lágrimas de emoção. Eram de devastação. Rebeca, o que aconteceu? Ele perguntou baixinho, fechando a porta. Ela apontou para a parede, de onde as vozes continuavam vindo. Escuta, sussurrou. Gabriel seguia, cruel. A ingênua da Rebeca confia tanto em mim que nem vai questionar as movimentações financeiras. Ela acha que eu sou um gênio dos negócios. Otávio ficou imóvel, processando. Em segundos, sua expressão mudou da preocupação paterna para a frieza calculista do empresário que havia construído um império. Há quanto tempo isso está acontecendo?
Perguntou, em voz baixa. Uns 10 minutos, Rebeca respondeu, quase sem ar, pai, ele não me ama. Ele só quer nosso dinheiro. E tem uma amante grávida. Otávio captou cada detalhe. Sua filha, a pessoa mais importante da sua vida, havia sido enganada por um golpista. E, do outro lado, Gabriel ainda completou. O melhor de tudo é que a Rebeca vai assinar a transferência de 50% dos bens para o meu nome como prova de confiança matrimonial. Foi ideia dela. Rebeca fechou os olhos. Era verdade. Na empolgação do casamento, ela sugerira colocar metade dos bens em nome dos dois, como símbolo de união. Gabriel hesitara, fingindo nobreza, dizendo que não queria que ela pensasse que ele se interessava pelo dinheiro. Manipulação perfeita. 50%? Rodrigo soou chocado. Estamos falando de milhões. E ela vai assinar tudo depois da cerimônia, no cartório, respondeu Gabriel, orgulhoso. Como prova do nosso amor eterno. Ele imitou a voz de Rebeca com crueldade. Otávio cerrou os punhos. Ao longo da vida, lidara com muitos golpistas, mas nunca imaginou que um chegaria tão perto da família. Pai, sussurrou Rebeca. O que eu faço? Eu cancelo o casamento? Como vou explicar isso para mais de 200 pessoas? Otávio olhou para a filha e viu, por trás da dor, uma determinação fria se formando. Rebeca era filha dele, herdara a fortuna, mas também a inteligência estratégica. Você quer minha opinião como pai ou como empresário? Perguntou, baixo. As duas. Como pai, eu quero entrar naquele salão e acabar com esse verme, disse Otávio, com raiva contida. Como empresário, eu digo que temos uma oportunidade única de virar o jogo completamente. Como assim? Ele está confessando crimes, Rebeca. Conspiração, fraude, apropriação indébita, plano de desvio de verbas. Se conseguirmos gravar isso. Meu celular, sussurrou Rebeca, pegando o aparelho. Eu posso começar a gravar agora. Faça isso. Mas tem mais, continuou Otávio, a mente trabalhando rápido. Se você cancelar o casamento agora, ele vai fugir. Vai sumir com o que já conseguiu e nós não vamos recuperar nada. E se eu casar? Se você casar, ele vai se sentir seguro. Vai continuar com o plano, e nós vamos ter tempo para preparar uma armadilha que vai destruir ele completamente. Do outro lado da parede, Gabriel ainda dizia: Vocês não entendem. Em 2 anos eu vou estar livre, rico, com a mulher que eu amo. Rebeca, Otávio disse, olhando diretamente nos olhos da filha, você tem uma escolha a fazer. Pode se proteger agora, cancelando tudo. Ou pode entrar numa guerra que vai durar alguns meses, mas que vai destruir esse homem para sempre. O que você está sugerindo? Case com ele. Deixe-o pensar que ganhou. Então nós vamos usar cada dia dos próximos meses para juntar evidências, montar uma estratégia legal e garantir que, quando a bomba explodir, ele perca não apenas tudo que tentou roubar, mas também vá para a cadeia. Rebeca olhou para o pai, processando a sugestão. Era arriscado, era doloroso, mas também era a chance de uma vingança total. Ele mencionou procuração, transferência de bens, contas no exterior. Ela disse: se eu casar, posso ter acesso a todas essas informações. Exato. E, como esposa, você vai ter direitos legais que, como noiva, você não tem. Mas, pai, isso significa que vou ter que... Ela hesitou, conviver com ele, fingir que não sei de nada. Rebeca, você é minha filha. Você tem sangue de empresária nas veias. Se alguém pode jogar esse jogo e ganhar, é você. Do outro lado da parede, Gabriel soltou uma gargalhada. Imaginem a cara da princesinha quando descobrir que foi apenas uma escada para o meu sucesso. Vai ser impagável. Naquele momento, algo definitivo mudou nos olhos de Rebeca. A dor foi substituída por uma determinação fria e calculista que assustou até mesmo Otávio. Vou casar, ela disse, com a voz firme. Vou deixar ele pensar que ganhou e, então, vou destruir a vida dele de uma forma que ele jamais imaginou. Tem certeza? Absoluta. Ele quer jogar sujo, então vamos jogar. Mas pelas minhas regras. Rebeca ativou a gravação no celular e o posicionou próximo à parede. As palavras de Gabriel continuavam sendo documentadas. Cada confissão se tornava uma peça de evidência. Pai, preciso que você cancele discretamente a transferência de bens que estava programada para hoje. E preciso que você contrate o melhor detetive particular de São Paulo. Quero cada movimento de Gabriel e dessa Priscila documentado. Feito. E, pai,
Rebeca fez uma pausa. Quero que você prepare os advogados. Quando eu decidir atacar, quero que seja devastador. Quero que ele perca tudo: dinheiro, reputação, liberdade. Otávio sorriu pela primeira vez desde que entrará no salão. Aquela era realmente sua filha. Rebeca, você sabe que isso vai ser difícil, né? Você vai ter que conviver com ele, fingir amor, ser uma atriz perfeita. Pai, ele passou 2 anos sendo ator comigo. Agora é minha vez de mostrar que aprendi com o melhor professor que já existiu. Gabriel continuava do outro lado. A melhor parte é que, quando eu me separar dela, vou alegar que fui traída ao descobrir que ela estava me controlando financeiramente. Vou sair como vítima. Que canalha, Rodrigo murmurou. Canalha inteligente, Gabriel corrigiu. Em 5 anos, quando vocês me virem dirigindo uma Ferrari com a Priscila do lado e meu filho no banco de trás, vão entender que o canalha era um gênio. Rebeca desligou a gravação. Tinha material suficiente para começar a guerra. Pai, em 15 minutos vou caminhar pelo corredor dessa igreja e me casar com o maior golpista que já conheci. Mas ele não sabe que está se casando com a mulher que vai ser a ruína dele. E você tem certeza de que consegue fazer isso? Rebeca olhou no espelho mais uma vez. O vestido branco, símbolo de pureza e inocência, agora parecia uma armadura de guerra. Pai, ele quer uma princesa mimada e ingênua. Vou dar exatamente isso para ele. Até o dia em que eu mostrar quem eu realmente sou. Otávio abraçou a filha com orgulho e preocupação. Então vamos à guerra. Vamos à guerra, Rebeca confirmou. Do lado de fora, os sinos da igreja começaram a tocar, anunciando que a cerimônia estava prestes a começar. Gabriel não sabia, mas estava caminhando para o altar da própria destruição. Caros irmãos, estamos reunidos aqui hoje. O padre começou a cerimônia solene. Rebeca havia escolhido a Igreja do Carmo, uma das mais tradicionais da cidade, para o que deveria ser o dia mais feliz de sua vida. Gabriel estava no altar, deslumbrante em seu smoking Armani, sorrindo como o noivo mais apaixonado do mundo. 250 convidados da alta sociedade paulistana o observavam com admiração. Que homem sortudo! Murmuravam. Que casal perfeito! Se soubessem. Rebeca caminhava lentamente pelo corredor, o braço entrelaçado ao do pai. Cada passo era calculado, cada respiração, controlada. O vestido custará uma fortuna, mas agora parecia uma fantasia para a performance mais importante de sua vida. Você consegue? Otávio murmurou baixinho, apenas para ela ouvir. Lembre-se, você está no comando agora. Gabriel a observava se aproximar, e, em seus olhos, havia uma satisfação cruel que apenas ela conseguia decifrar. Ele estava vendo cifrões caminhando em sua direção, milhões de reais em forma de mulher. Que nojo! Quem entrega esta mulher em casamento? O padre perguntou, quando chegaram ao altar. Eu a entrego, Otávio respondeu, beijando a testa da filha. Mas, ao entregá-la a Gabriel, sussurrou algo que só os dois puderam ouvir. Cuide bem dela. Porque, se não cuidar, vai se arrepender para o resto da vida. Gabriel sorriu, charmosamente. Pode deixar, senhor Otávio. Vou fazer sua filha a mulher mais feliz do mundo. Mentiroso. Canalha. Ladrão. Minha querida Rebeca, Gabriel começou seus votos, olhando profundamente em seus olhos. Há 2 anos você entrou na minha vida como um anjo. Você me mostrou o que é o amor verdadeiro. Cada palavra era uma facada. Rebeca sabia que ele estava representando, que, por trás daquele olhar apaixonado, havia apenas ganância e desprezo, mas ela também estava representando agora. Gabriel. Ela respondeu com a voz emocionada, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você é o homem mais honesto e maravilhoso que já conheci. Prometo te amar para sempre. As palavras saíam amargas de sua boca, mas Gabriel sorriu com satisfação, provavelmente pensando em como ela era ingênua e fácil de manipular. Gabriel Santos, você aceita Rebeca Almeida como sua legítima esposa, para amá-la e respeitá-la, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte o separe. Eu aceito, Gabriel respondeu, sem hesitar. Claro que aceitava. Estava aceitando uma conta bancária de 100 milhões de reais. Rebeca Almeida, você aceita Gabriel Santos como seu legítimo esposo, para amá-lo e respeitá-lo, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte o separe. Rebeca fez uma pausa. Por um segundo, toda a igreja ficou em silêncio. Gabriel franziu levemente o senho, preocupado. Eu aceito, ela disse, finalmente.
Mas suas palavras tinham um peso diferente. Ela não estava aceitando amar Gabriel para sempre. Estava aceitando destruí-lo para sempre. Pelo poder a mim conferido, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Gabriel a beijou com paixão teatral, e Rebeca retribuiu com a mesma intensidade falsa. 250 pessoas aplaudiram, emocionadas, achando que estavam presenciando o início de um conto de fadas. Na verdade, estavam presenciando o início da vingança mais calculada que São Paulo já havia visto. Durante a festa, Rebeca foi a noiva perfeita. Sorriu para cada foto, cumprimentou cada convidado, dançou com Gabriel como se fosse a mulher mais feliz do mundo. Mas sua mente trabalhava em silêncio, planejando cada movimento dos próximos meses. Minha esposa, Gabriel sussurrou em seu ouvido durante uma valsa. Como soa bem, não é? Soa perfeito, ela respondeu, sorrindo docemente. Agora somos uma família de verdade. Uma família de verdade, ele repetiu. Mas Rebeca captou o tom cínico por trás das palavras românticas. Durante a festa, ela observou discretamente como Gabriel interagia com os convidados. Via como ele memorizava nomes, profissões, oportunidades de negócio. Cada conversa era uma estratégia para expandir sua rede de contatos. Senhor Roberto, ela ouviu Gabriel conversando com um dos maiores construtores de São Paulo. Adoraria marcar um almoço para discutirmos uma parceria. Agora que faço parte da família Almeida, tenho acesso a terrenos muito interessantes. Acesso que ele ainda não tinha. Gabriel, querido, Rebeca se aproximou, entrelaçando o braço no dele. Podemos conversar rapidinho? Eles se afastaram para um canto mais reservado da festa. Amor, sobre aqueles documentos que você mencionou, da transferência dos bens para o nosso nome conjunto. Ela disse, com voz doce e inocente. Os olhos de Gabriel brilharam, com ganância mal disfarçada. Ah, sim. Você ainda quer fazer isso? Claro. Quero que tudo seja nosso, sem distinção. Você é meu marido agora. Você tem certeza? É muito dinheiro. Eu confio em você mais que em qualquer pessoa no mundo. Você jamais me faria mal, não é? Jamais. Ele mentiu, olhando diretamente nos olhos dela. Você é a coisa mais preciosa da minha vida. Então, amanhã mesmo, vamos ao cartório. Ela sorriu, angelicalmente. Quero oficializar nossa união completa. Gabriel mal conseguiu disfarçar a satisfação. Se é isso que você quer, é exatamente o que eu quero. É exatamente isso que eu quero, Rebeca confirmou. O que Gabriel não sabia é que Otávio já havia alertado o cartório. Os documentos seriam preparados, mas haveria um problema técnico que adiaria a transferência por alguns dias, tempo suficiente para Rebeca executar a próxima fase do plano. Senhoras e senhores, anunciou o DJ, chegou a hora da dança dos noivos. Gabriel a conduziu para o centro do salão, e eles dançaram sob os holofotes enquanto todos os observavam. Era uma cena linda, romântica, perfeita para as fotos que seriam publicadas nas revistas de sociedade. Em que você está pensando? Gabriel perguntou, notando que ela estava quieta. Estou pensando em como nossa vida vai ser perfeita. 3 meses na Europa, só nós dois. Vai ser incrível. Ele concordou. Já estou ansioso para começarmos nossa nova vida. Nova vida? Ele não fazia ideia de como essa nova vida seria diferente do que imaginava. Durante o corte do bolo, Rebeca reparou em uma mulher morena que observava a festa de longe, próxima à entrada do salão. Priscila. A amante estava ali, vendo o homem que amava se casar com outra mulher. Por um momento, Rebeca sentiu até pena dela. Priscila também estava sendo enganada. Gabriel havia prometido amor eterno para ela também, provavelmente usando as mesmas palavras doces que usará com Rebeca. Mas a pena durou apenas segundos. Priscila sabia que Gabriel estava noivo quando se envolveu com ele. Sabia que estava destruindo um relacionamento. Merecia tudo o que estava por vir. Rebeca, você viu aquela mulher ali? Débora, sua madrinha, se aproximou discretamente. Que mulher? Morena, vestido azul, perto da entrada. Ela está olhando para vocês de um jeito estranho. Deve ser alguma conhecida do Gabriel, Rebeca respondeu com naturalidade. Ele conhece muita gente. Se Débora soubesse que aquela conhecida estava grávida de 3 meses do noivo. A festa continuou até altas horas. Gabriel bebeu champanhe, riu com os amigos, recebeu parabéns de todos os lados. Estava no auge da felicidade, acreditando que havia conseguido o golpe perfeito. Meu amor,
Ele sussurrou para Rebeca quando estavam se despedindo dos últimos convidados. Mal posso esperar para chegar ao hotel. A suíte presidencial que ela havia reservado para a primeira noite de casados. Mais uma demonstração de luxo que Gabriel acreditava ter conquistado. Eu também, ela respondeu, beijando-o suavemente. Vai ser nossa primeira noite como marido e mulher. No carro, voltando do evento, Gabriel estava eufórico. Correu tudo perfeito, não achou? Perfeito, Rebeca concordou. Especialmente seus votos. Foram tão sinceros. Ah, saíram do coração. Ele mentiu mais uma vez. Gabriel, posso te perguntar uma coisa? Claro, amor. Você realmente me ama? Não pelo dinheiro, não pela família. Mas por mim? Gabriel parou no sinal vermelho e olhou para ela com a expressão mais sincera que conseguiu fabricar. Rebeca, você é tudo para mim. Eu te amaria se você fosse pobre. Mentira. 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 Que bom, ela sorriu. Porque às vezes tenho medo de que as pessoas se interessem por mim só pelo que posso oferecer. Nunca pense isso. Você é incrível, independentemente de qualquer coisa. Se ela fosse pobre, Gabriel nem olharia na direção dela. Chegaram ao hotel e Gabriel carregou Rebeca no colo até a suíte presidencial, seguindo a tradição. Bem-vinda à nossa lua de mel, Senhora Santos, ele disse, beijando-a. Senhora Santos. Como ela odiava esse nome agora. Nossa primeira noite de casados, Gabriel murmurou, começando a beijar o pescoço dela. Rebeca fechou os olhos, e por um momento, imaginou como seria se tudo fosse real, se Gabriel realmente amasse, se não houvesse mentiras, traições, planos cruéis. Mas então lembrou das palavras que ouvirá horas antes. Você não imagina o nojo que sinto dela. Gabriel, ela disse suavemente, se afastando. O que foi? Estou exausta. Foi um dia muito longo. Claro, amor. Entendo perfeitamente. Ele não entendia nada. Estava claramente frustrado, mas tentava disfarçar. Você se importa se tomarmos um banho separado hoje? Quero relaxar um pouco sozinha. Sem problema. Vou dar uma olhada nos e-mails do escritório. Então. Perfeito. Enquanto ele checava e-mails, ela poderia começar a primeira fase de sua investigação. No banheiro, Rebeca finalmente permitiu que as lágrimas caíssem livremente. Não eram lágrimas de tristeza, mas de raiva pura, raiva por ter sido enganada, por ter desperdiçado 2 anos com um mentiroso, por ter acreditado em cada palavra doce que ele havia sussurrado, e, principalmente, raiva por ele achar que era inteligente o suficiente para enganá-la para sempre. Gabriel Santos havia acabado de se casar com a própria ruína, e Rebeca mal podia esperar para começar a destruição. 3 semanas depois do casamento, Gabriel estava no auge da felicidade. A lua de mel em Paris estava sendo tudo o que havia sonhado, não pelo romance, mas pelos negócios que estava fechando remotamente, enquanto Rebeca passeava pelas lojas da Champs-Élysées. O hotel onde estavam hospedados custava 1.000 euros por noite. Gabriel se deliciava com o luxo, sabendo que tudo estava sendo pago com o dinheiro da esposa ingênua, que dormia ao seu lado todas as noites. Amor, você não vem comigo à Torre Eiffel? Rebeca perguntou naquela manhã de quarta-feira, vestindo um casaco Chanel. Vou ficar aqui terminando umas coisas do escritório, Gabriel respondeu, sem levantar os olhos do notebook caro que Rebeca havia comprado para ele como presente de lua de mel. Você se diverte. Depois me conta como foi. Rebeca sorriu docemente e beijou a testa dele. Tudo bem, querido. Negócios primeiro, né? Se Gabriel prestasse atenção, notaria o tom levemente irônico na voz dela. Mas ele estava ocupado demais calculando os lucros dos 3 contratos milionários que havia fechado usando o nome da família Almeida como garantia. Assim que Rebeca saiu do quarto, Gabriel se permitiu um sorriso de satisfação pura. 3 semanas de lua de mel e ele já havia lucrado mais de 2 milhões de reais. O plano estava funcionando melhor do que suas expectativas mais otimistas. Pegou o celular e ligou para Priscila, como fazia todos os dias desde que chegara a Paris. Oi, meu amor, ele disse, a voz se enchendo de uma ternura real. Gabriel, eu estava esperando sua ligação. A voz de Priscila soou doce do outro lado da linha. Como está sendo a viagem? Um verdadeiro saco, Gabriel respondeu, com sinceridade brutal. 3 semanas fingindo que estou apaixonado por aquela princesinha mimada. Não vejo a hora de voltar para o Brasil e te abraçar. E como ela está? Desconfia de alguma coisa. Desconfiar? A Rebeca está vivendo num conto de fadas. Gabriel riu, com crueldade.
Ontem ela me agradeceu por ser o marido mais carinhoso e atencioso do mundo. Se ela soubesse que, enquanto dormia, eu estava mandando mensagens de amor para você no WhatsApp. Do outro lado do oceano, Priscila riu também. Coitadinha. Ela realmente não percebe nada? Absolutamente nada. É inacreditável como essa gente rica vive numa bolha de ilusões. Acham que todo mundo é honesto e transparente como eles pensam que são. E os negócios? Está conseguindo fazer os contatos internacionais que queria? Melhor ainda do que imaginei, Gabriel respondeu, com orgulho perverso. Fechei 3 contratos essa semana usando as conexões do sogro. Ele me deu carta branca total para representar a empresa Almeida em negociações internacionais. Estou literalmente faturando uma fortuna. Que maravilha, amor. Quanto mais dinheiro você conseguir acumular, mais rápido poderemos ficar juntos de verdade e formar nossa família. Exatamente. Em mais uns 2 anos, eu tenho capital suficiente guardado em contas no exterior para me separar dela e assumir você e nosso filho publicamente, sem depender de ninguém. O que Gabriel não sabia é que Rebeca estava ouvindo cada palavra da conversa. Ela não tinha ido à Torre Eiffel. Tinha voltado ao hotel 5 minutos depois de sair, usando a escada de serviço que conhecera explorando o prédio nos primeiros dias. Agora estava encostada na porta da suíte, gravando tudo no celular, com clareza perfeita. Como está o nosso bebê? Gabriel perguntou, com carinho genuíno que jamais demonstrara ao falar sobre Rebeca. Está crescendo perfeitamente. Fiz ultrassom na segunda-feira. Quer que eu te envie a foto? Claro que quero. Mal posso esperar para conhecer meu filho e ser pai de verdade. Gabriel, às vezes eu fico preocupada. Preocupada com o quê, meu amor? E se a Rebeca descobrir sobre nós? E se ela não aceitar o divórcio pacificamente? Gente rica tem muito poder. Pode tentar nos prejudicar. Gabriel gargalhou alto, e o som ecoou pelo corredor onde Rebeca gravava. Priscila, você não conhece aquela menina. Ela é mole como marshmallow. Quando descobrir sobre nós, vai chorar rios. Vai fazer o dramalhão que mulher rica adora fazer, mas no final vai aceitar numa boa. Essa gente não gosta de escândalo público. Tem certeza? Absoluta. Certeza total. A Rebeca foi criada para ser uma bonequinha de porcelana de vitrine. Não tem coragem nem para demitir uma empregada doméstica. Imagina para brigar seriamente comigo. Rebeca cerrou os punhos com tanta força que as unhas cravaram nas palmas das mãos. Bonequinha de porcelana. Além do mais, Gabriel continuou, cada palavra sendo uma sentença de morte para o próprio futuro. Quando eu pedir o divórcio, vou interpretar o papel de vítima incompreendida. Vou alegar que descobri que ela é possessiva e controladora, que quer me usar como um fantoche decorativo nos negócios da família. Isso não é um pouco cruel demais? Cruel? Priscila, eu vou te dizer o que é realmente cruel, Gabriel respondeu, com uma frieza que arrepiou até mesmo Rebeca. Cruel é ter que beijar ela todo santo dia, sabendo que você é a única mulher que eu realmente amo e desejo. Cada palavra estava sendo documentada perfeitamente pelo celular de Rebeca. Cada confissão cruel se tornava mais uma evidência para a destruição total que ela vinha planejando. Priscila, eu te amo tanto que às vezes dói fisicamente, Gabriel disse, com uma paixão real que jamais demonstrara por Rebeca. Nem mesmo nos primeiros dias de namoro. Você é a única mulher autêntica que já conheci na vida, não como essa princesa artificial, sempre preocupada com manicure, pedicure, massagem, roupas caras e outras futilidades de ricaça. Eu também te amo loucamente. E nosso filho vai crescer te amando como o pai maravilhoso que você é. Mal posso esperar para sermos uma família de verdade, real, longe dessa farsa ridícula que você está sendo obrigado a viver. Quando você acha que vai conseguir se livrar dela definitivamente? No máximo em 2 anos. Preciso acumular pelo menos 5 milhões de dólares antes de dar o golpe final. Com essa quantia, posso garantir o nosso futuro e o futuro do nosso filho, sem depender de mais ninguém. Gabriel, você não acha arriscado roubar tanto dinheiro assim? Roubar é uma palavra muito feia, amor, Gabriel respondeu, com cinismo. Eu prefiro chamar de compensação pelos danos psicológicos de ter que fingir amor por 2 anos. Rebeca desligou a gravação silenciosamente e desceu para o lobby do hotel, onde ficou 15 minutos controlando a raiva antes de subir novamente. Quando entrou, Gabriel estava no notebook, fingindo trabalhar em documentos legítimos. Como foi a Torre Eiffel? Ele perguntou, sem olhar para ela, digitando alguma coisa que provavelmente era uma mensagem para Priscila. Linda demais.
ela mentiu com perfeição. Mas bateu uma saudade enorme de casa, e de ficar juntinho com você. Resolvi voltar para aproveitarmos esses momentos. Que fofa e carinhosa. Gabriel sorriu falsamente, provavelmente irritado por ter a conversa com a amante interrompida. Também estava contrariado por ter que voltar à representação de marido apaixonado. Gabriel, posso te perguntar uma coisa bem sincera? Claro, amor. Pode perguntar qualquer coisa. Você está realmente feliz comigo? Feliz de verdade, do fundo do coração? Gabriel parou de digitar e olhou para ela com a expressão mais sincera que conseguiu fabricar depois de 2 anos de prática. Rebeca, você é a mulher da minha vida. Nunca fui tão feliz e realizado como sou ao seu lado. É que, às vezes sinto que você está mentalmente distante. Distante? Como assim, amor? Sei lá. Parece que sua cabeça está sempre em outro lugar, nos negócios, no celular, no notebook, em qualquer coisa, menos em nós dois. Gabriel se levantou e a abraçou com uma teatralidade que faria inveja a qualquer ator de Hollywood. Desculpa, meu amor. É que estou trabalhando dobrado para estabelecer bem a empresa e garantir que tenhamos uma vida ainda mais confortável. Absolutamente tudo que faço é pensando em nós dois. Por nós dois. Que piada cruel. Tudo que ele fazia era pensando nele e na amante grávida. Eu entendo e admiro sua dedicação, disse Rebeca, derretendo-se nos braços dele como a esposa apaixonada que fingia ser. É que, às vezes, fico insegura e com medo. Rebeca, não fale uma bobagem dessas, respondeu Gabriel, beijando a testa dela com falsa ternura. Eu te amaria perdidamente, mesmo se você não tivesse absolutamente nada. Mentira número 1001 de Gabriel Santos. Que alívio ouvir isso. Porque, às vezes, acordo no meio da noite com pesadelos horríveis de que você só está comigo pelo dinheiro da minha família. Gabriel riu e a beijou nos lábios. Você é muito paranoica e insegura sem motivo. Eu te amo por quem você é como pessoa, não pelo que você possui materialmente. Naquele exato momento, olhando nos olhos mentirosos do homem que havia prometido amá-la na riqueza e na pobreza, Rebeca tomou uma decisão definitiva. Ela havia coletado evidências suficientes durante aquelas 3 semanas. Era hora de começar a segunda fase do plano que destruiria Gabriel completamente. Gabriel, que tal voltarmos para o Brasil amanhã mesmo? Amanhã? Mas nossa lua de mel era para 3 meses. Eu sei, querido, mas estou com uma saudade desesperadora de casa, da nossa rotina. E você parece ansioso para voltar aos negócios e colocar os projetos em andamento. Gabriel tentou disfarçar o imenso alívio que sentiu. Se é isso que você quer de coração, é exatamente isso que eu quero. Estou ansiosa para começarmos nossa vida de casados de verdade no nosso ambiente. No avião de volta ao Brasil, Rebeca fingiu dormir durante todo o voo, enquanto planejava meticulosamente cada passo da destruição sistemática de Gabriel. Ela havia passado 3 semanas coletando evidências irrefutáveis, gravando conversas comprometedoras e fotografando documentos sigilosos que ele deixava espalhados pela suíte. Sabia sobre cada um dos contratos fraudulentos que ele estava assinando, usando indevidamente o nome da família. Sabia sobre as transferências ilegais de dinheiro para contas pessoais. Sabia sobre cada mentira, cada traição, cada crime que ele cometia metodicamente. Gabriel dormia tranquilamente na poltrona ao lado, provavelmente sonhando com o dia glorioso em que finalmente se livraria dela para viver seu grande amor com Priscila. Chegaram ao Brasil numa terça-feira chuvosa. Gabriel mal conseguia disfarçar a ansiedade para voltar à rotina, que, na verdade, significava correr para os braços de Priscila. Amor, preciso passar no escritório hoje mesmo, disse assim que pisaram no apartamento. 3 semanas fora. Deve ter uma montanha de coisas urgentes acumuladas. Claro, querido. Vou aproveitar para colocar nossas coisas em ordem aqui. Gabriel a beijou rapidamente e praticamente correu para fora. Mal podia esperar para abraçar Priscila e matar a saudade. Assim que a porta se fechou, Rebeca se transformou. A máscara de esposa apaixonada desapareceu instantaneamente, substituída pela frieza calculista de uma mulher em guerra. Ligou para o pai. Pai, chegamos. É hora de começar. Tem certeza? Absoluta. Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Coletei evidências suficientes para enterrar ele tão fundo que vai precisar de escavadeira para sair.
Enquanto isso, Gabriel dirigia para Campos do Jordão, onde Priscila o esperava no apartamento que ele havia alugado. Quando chegou, Priscila o recebeu na porta. Ela estava com 4 meses de gravidez, a barriga redonda começando a aparecer sob o vestido azul. Meu amor. Gabriel a abraçou e a beijou com uma paixão desesperada. Como senti sua falta. Como senti falta do nosso bebê. Eu também estava morrendo de saudades. Priscila se derreteu nos braços dele. Como foi suportar 3 semanas com aquela mulher? Um verdadeiro inferno na terra, mas valeu cada segundo pelos milhões que consegui desviar. Milhões? 2,5 milhões de reais já estão seguros em contas na Suíça. Acredito que, em 6 meses, teremos dinheiro suficiente para sumir do mapa e recomeçar onde quisermos, muito antes do que imaginávamos. Eles riram juntos, completamente alheios ao fato de que suas vidas estavam prestes a implodir. Do outro lado da cidade, Rebeca estava em uma reunião sigilosa no escritório de Henrique Tavares, o advogado criminalista mais temido de São Paulo. Doutora. Rebeca, disse Henrique, depois de analisar todo o material que ela havia coletado, isso aqui é uma mina de ouro jurídica. Temos evidências irrefutáveis de apropriação indébita, estelionato, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Qual a pena máxima? Entre 12 e 15 anos de prisão, mais a restituição integral dos valores, que com juros e multas pode chegar a 20 milhões. Perfeito. Quando começamos? Podemos protocolar as denúncias amanhã mesmo, mas sugiro uma estratégia mais devastadora. Explique. Que tal deixarmos ele se enforcar um pouco mais? Dar corda suficiente para ele cometer crimes ainda maiores, com evidências ainda mais sólidas. Rebeca sorriu friamente. Continue. Sua procuração para ele assinar contratos em nome da família sai na sexta-feira, correto? Correto. Então esperamos. Deixamos ele usar a procuração para cometer fraudes maiores. Quanto mais ele roubar, maior será a pena. E como controlamos isso sem perder dinheiro de verdade? Simples. Montamos uma operação controlada, contas falsas, contratos simulados, negócios fantasmas. Ele vai achar que está roubando milhões, mas, na verdade, estará apenas se incriminando. Rebeca se inclinou para a frente, fascinada. Explique melhor. Criamos uma empresa de fachada na Holanda. Seu marido vai acreditar que está desviando 15 milhões de euros para lá, mas o dinheiro nunca sai do Brasil. Fica em uma conta bloqueada que só nós controlamos. E as evidências? Cada transferência será gravada, documentada, fotografada. Quando terminarmos, teremos material suficiente para condenar uma máfia inteira. Quanto tempo levaria? 2 meses, no máximo 3. Henrique, eu amo esse plano. Vamos fazer Gabriel cavar a própria cova. Enquanto Rebeca planejava a destruição do marido, Gabriel estava no auge da felicidade. Priscila, meu amor, em 2 semanas vou ter acesso total às contas da família Almeida. Vamos poder acelerar nossos planos. Gabriel não sabia que Rebeca havia lido cada linha dos documentos e alterado cláusulas cruciais antes de assinar. Gabriel, preciso te contar uma coisa. O que foi? O médico disse que é menino. Nosso filho é um menino. Gabriel explodiu de felicidade, levantando Priscila nos braços e girando com ela. Um menino. Vamos ter um príncipe. E eu já escolhi o nome, Gabriel Júnior. Perfeito. Gabriel Júnior Santos vai crescer com tudo que eu não tive. Eles estavam tão absortos na felicidade que não perceberam um detetive particular, contratado por Rebeca, fotografando tudo de um carro estacionado na rua. 2 horas depois, Rebeca recebia as fotos no celular, Gabriel beijando apaixonadamente a barriga de Priscila, Gabriel ajoelhado no chão falando com o bebê, Gabriel comprando um anel de noivado caríssimo numa joalheria próxima. Interessante, murmurou Rebeca, analisando as imagens. Ele vai pedir a amante em casamento. Naquela noite, Gabriel chegou em casa radiante. Como foi no escritório? Perguntou Rebeca, servindo o jantar. Ótimo. Resolvi várias pendências importantes. Que bom. Você parece muito feliz. Estou. Sabe quando você sente que tudo na vida está se encaixando perfeitamente? Se ele soubesse. Gabriel, sobre aquela procuração que você mencionou. Os olhos dele brilharam de ganância. Sim, já está tudo aprovado? Você pode começar a assinar contratos em nome da empresa na próxima semana. Gabriel mal conseguiu disfarçar a euforia. Tem certeza? Não quer pensar mais um pouco? Tenho certeza absoluta.
Confio em você mais do que em qualquer pessoa no mundo. Rebeca, você não vai se arrepender. Vou multiplicar os negócios da família. Multiplicar para o próprio bolso, é claro. Aliás, continuou ela, com naturalidade, meu pai recebeu uma proposta interessante de uma empresa holandesa. 15 milhões de euros para desenvolvimento de um projeto imobiliário na Europa. Gabriel quase engasgou com o vinho. 15 milhões de euros. Exato. E como você vai ter procuração total, pode negociar direto com eles. Seria um ótimo primeiro projeto para você comandar sozinho. Sozinho? Meu pai quer testar sua capacidade de liderança. Se der certo, você assume todos os negócios internacionais da empresa. Gabriel estava nas nuvens. 15 milhões de euros que ele poderia desviar integralmente para suas contas na Suíça. Quando posso começar as negociações? Semana que vem vou te passar todos os contatos. Naquela noite, Gabriel mal conseguiu dormir de tanta empolgação. 15 milhões de euros, dinheiro suficiente para ele, Priscila e o filho viverem como reis pelo resto da vida. Rebeca, deitada ao lado dele, também não dormiu, mas não de empolgação. De expectativa pela vingança que estava prestes a se concretizar. Na manhã seguinte, Gabriel saiu cedo dizendo que ia resolver questões bancárias urgentes. Na verdade, pegou a estrada para Campos do Jordão, para encontrar Priscila novamente e contar as novidades. Meu amor, nossa vida vai mudar completamente. Como assim? Consegui acesso a 15 milhões de euros. Em um mês estamos livres. 15 milhões, Gabriel? Isso não é arriscado demais? Você não entende. A Rebeca praticamente entregou o dinheiro na minha mão. Ela é tão ingênua que nem vai perceber o golpe. Se eles soubessem que cada palavra estava sendo captada pelo microfone que o detetive havia plantado na janela do apartamento. E depois que você pegar o dinheiro, aí fingimos que descobrimos uma incompatibilidade irreconciliável. Peço o divórcio, caso com você e sumimos para a Europa. Tem certeza que vai dar certo? Absoluta. A Rebeca vai ficar tão arrasada que vai aceitar qualquer acordo para se livrar logo de mim. Enquanto isso, Rebeca estava no banco, criando a conta fantasma que recebeu. Exatamente. Ótimo. Quando meu marido acessar essa conta, quero que ele veja exatamente 15 milhões de euros depositados. Será feito. Mais alguma coisa. Quero que cada acesso dele à conta seja registrado com data, hora e localização exata. Sem problema. Rebeca saiu do banco com um sorriso sinistro. A armadilha estava montada. Agora era só esperar Gabriel cair. Naquela tarde, ela ligou para ele. Amor, tenho uma surpresa. Que surpresa? Perguntou Gabriel, do apartamento em Campos do Jordão. Os holandeses adiantaram a negociação. Você pode fazer a primeira transferência ainda hoje? Gabriel quase desmaiou de felicidade. Hoje mesmo? Hoje mesmo. Já enviei todos os dados da conta para o seu e-mail. Rebeca, você é incrível. Te amo tanto. Eu também te amo. Ela mentiu perfeitamente. Boa sorte com sua primeira grande negociação internacional. Gabriel desligou e imediatamente abriu o e-mail de Rebeca. Lá estavam todos os dados da conta holandesa para onde ele deveria transferir os 15 milhões. Priscila. Gritou. Nossa liberdade começou agora. 2 horas depois, Gabriel executou a transferência de 15 milhões de euros para a conta que acreditava ser sua salvação. Na verdade, havia acabado de assinar a própria sentença de prisão. Do outro lado da cidade, Rebeca recebeu a confirmação de que a transferência havia sido executada e totalmente documentada. Henrique, ligou ela para o advogado. Ele mordeu a isca. Perfeito. Agora temos crime de estelionato em flagrante com valor qualificado. Isso são 15 anos de cadeia garantidos. Quando atacamos, damos mais uma semana para ele se envolver ainda mais. Deixamos ele fazer mais algumas operações menores. Quando terminarmos, vai estar tão enterrado em evidências que nem o melhor advogado do mundo consegue salvá-lo. Rebeca desligou e olhou pela janela do apartamento. Lá embaixo, São Paulo fervilhava de vida, pessoas trabalhando honestamente, lutando pelos próprios sonhos. Gabriel havia escolhido o caminho da mentira e do crime. Agora pagaria o preço mais alto, perder absolutamente tudo. Uma semana depois da transferência dos 15 milhões, Gabriel estava no auge da arrogância. Acreditava ter executado o golpe perfeito e já planejava os próximos passos para se livrar definitivamente de Rebeca. Naquela manhã de sexta-feira, ele acordou especialmente animado.
Era o dia em que oficializaria o pedido de divórcio e começaria sua nova vida com Priscila. Amor, preciso conversar com você sobre uma coisa importante, disse a Rebeca durante o café da manhã. Claro. Pode falar, respondeu ela, servindo ovos Benedite, que havia aprendido a fazer especialmente para ele. Tenho pensado muito sobre nosso casamento, sobre nosso futuro. Rebeca fingiu preocupação. Aconteceu alguma coisa? Não é que aconteceu algo específico. É que, bem, acho que crescemos em direções diferentes. Como assim? Gabriel respirou fundo, preparando o discurso que havia ensaiado. Rebeca, você é uma mulher maravilhosa, mas sinto que somos incompatíveis. Você tem suas ambições na empresa da família. Eu tenho meus projetos independentes. Gabriel, você está pedindo divórcio? Estou sugerindo que conversemos sobre uma separação amigável. Sem brigas, sem escândalos. Algo civilizado entre duas pessoas maduras. Rebeca começou a chorar. Uma performance digna de Oscar. Mas eu te amo tanto. O que fiz de errado? Você não fez nada errado. É só que descobri que preciso de mais liberdade para crescer profissionalmente. É outra mulher? Gabriel fingiu indignação. Como pode pensar uma coisa dessas? Jamais te trairia. Que cínico. Naquele exato momento, Priscila estava grávida de 5 meses do filho dele. Gabriel, por favor, vamos tentar terapia de casal. Não desista de nós assim. Rebeca, minha decisão está tomada. Já falei com meu advogado. Seu advogado? Quando? Ontem. Ele disse que podemos resolver tudo rapidamente se não houver contestação. Rebeca se levantou da mesa, aparentando estar destruída. Preciso de um tempo para processar isso. Vou ficar uns dias na casa dos meus pais. Acho uma boa ideia, disse Gabriel, mal conseguindo disfarçar o alívio. Só me promete uma coisa. O quê? Que não vai mexer em nada dos nossos bens até conversarmos direito. Preciso entender toda a situação financeira antes de assinar qualquer papel. Claro, amor. Não vou mexer em nada. Mentira. Gabriel já havia transferido mais 2 milhões para contas no exterior na semana anterior. Rebeca saiu de casa carregando uma mala, interpretando perfeitamente o papel de esposa abandonada e destruída. Gabriel mal conseguiu conter a felicidade quando viu o carro dela desaparecer na esquina, finalmente livre para acelerar o plano final. Assim que Rebeca saiu, Gabriel ligou para Priscila. Meu amor, consegui. Pedi o divórcio. Sério? Como ela reagiu? Exatamente como eu previa. Chorou, implorou, mas, no fim, aceitou. Em 2 semanas estamos livres. Não consigo acreditar. Finalmente vamos poder ficar juntos de verdade. E tem mais, ela saiu de casa. Temos o apartamento só para nós pelos próximos dias. Gabriel, isso não é arriscado? E se alguém nos vir? Que diferença faz? Em 2 semanas todo mundo vai saber mesmo. O que Gabriel não sabia é que Rebeca não havia ido para a casa dos pais. Ela estava em um hotel a 5 quarteirões de distância, coordenando a operação final que destruiria a vida dele. Henrique, ele mordeu a isca do divórcio. Agora podemos atacar. Na segunda-feira de manhã, Gabriel acordou cedo para ir ao banco confirmar as últimas transferências. Estava especialmente animado, porque finalizaria o processo de limpeza das contas naquele dia. Às 7 da manhã, beijou Priscila e saiu para o que seria o último dia de sua vida como homem livre. Às 8 em ponto, enquanto Gabriel estava no banco, 10 agentes da Polícia Federal bateram na porta do apartamento. Priscila abriu a porta de roupão, ainda sonolenta. Polícia Federal. Mandado de busca e apreensão. Como assim? Deve ter algum engano. A senhora é Priscila Duarte? Sou, mas... A senhora está presa por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Priscila desmaiou na hora. No banco, Gabriel estava no auge da felicidade, transferindo os últimos 2 milhões para a Suíça, quando sentiu uma mão pesada em seu ombro. Gabriel Santos. Ele se virou e viu 2 homens de terno mostrando distintivos. Polícia Federal. O senhor está preso. Preso? Por quê? Deve haver algum engano. Estelionato, apropriação indébita, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Quer que eu continue? Gabriel ficou lívido. Isso é impossível. Eu não fiz nada. Pode explicar os 22 milhões que desviou das contas da família Almeida? Como o senhor explica a conta falsa na Holanda, para onde tentou depositar 15 milhões de euros?
O sangue de Gabriel gelou. Conta falsa. E pode explicar por que sua esposa tem gravações suas confessando todos esses crimes. O mundo desabou. Rebeca sabia de tudo. Enquanto Gabriel era algemado, Rebeca chegou ao banco, acompanhada de Henrique e de Otávio. Olá, querido, disse ela, com um sorriso gelado. Surpreso em me ver? Eu posso explicar. Explicar o quê? Que me chamou de vaca gorda, que disse que sente nojo de mim, que roubou 22 milhões da minha família. Gabriel tentou falar, mas as palavras não saíam. Ah, e antes que pergunte, continuou Rebeca, a Priscila também foi presa. Ela está bem, não se preocupe. O bebê de vocês vai nascer na cadeia. Pelo menos vai nascer. Rebeca, me escuta. Não. Agora você me escuta. Ela se aproximou, falando baixo para que só ele ouvisse. Você achou que estava lidando com uma bonequinha de porcelana? Achou que era mais inteligente do que uma família que construiu um império? Cada transferência que você fez foi documentada. Cada conversa com Priscila foi gravada. Cada mentira que me contou foi registrada. Eu tenho evidências suficientes para te manter preso pelos próximos 15 anos. Por favor, por favor. Tarde demais. Você não queria uma esposa rica e ingênua? Parabéns, você conseguiu. Só que descobriu que rica e ingênua são coisas muito diferentes. Nesse momento, chegou outro policial com notícias devastadoras. Senhor Gabriel, a Receita Federal bloqueou todas as suas contas, incluindo as da Suíça e das Ilhas Cayman. Como vocês descobriram as contas no exterior? Perguntou Gabriel, em pânico. Rebeca sorriu friamente. Querido, você realmente achou que eu não sabia que você mexia no computador de madrugada? Eu tive acesso ao seu celular há 3 meses. Tenho acesso a tudo: e-mails, senhas, contatos, conversas. Gabriel estava completamente arrasado. Então, tudo foi um plano? Desde o dia em que ouvi você falando com seus padrinhos. Desde o momento em que descobri que você me odiava e só queria o meu dinheiro. E os 15 milhões de euros nunca existiram. A conta holandesa era falsa. O dinheiro ficou bloqueado aqui no Brasil o tempo todo. Mas eu vi o extrato. Você viu o que eu quis que você visse. Gabriel finalmente entendeu a dimensão do que havia acontecido. Ele tinha sido completamente manipulado por uma mulher que considerava inofensiva. Rebeca, nosso casamento. Você sentiu alguma coisa real por mim? Ela olhou nos olhos pela última vez. Senti por exatamente 2 anos, até descobrir que tipo de homem você realmente era. Agora, sinto pena da Priscila, que vai criar um filho sozinha. Sinto pena da criança, que vai crescer sem pai. Mas por você, eu não sinto absolutamente nada. Gabriel foi levado algemado para a viatura. Na calçada, dezenas de curiosos e jornalistas fotografavam e filmavam tudo. Como se sente ao descobrir que foi enganado pela própria esposa? Gritou um repórter. Gabriel não respondeu. Estava em choque demais para processar o que havia acontecido. Dentro da viatura, teve tempo para refletir sobre cada erro, cada mentira, cada traição, cada momento de arrogância que o havia levado àquela situação. Havia subestimado completamente Rebeca. Assumiu que, por ser rica e protegida, ela seria ingênua e indefesa. Não imaginou que, por trás daquela aparência delicada, havia uma mente estratégica afiada e recursos ilimitados para destruir quem ousasse traí-la. No tribunal, 3 dias depois, Gabriel tentou uma última cartada. Meritíssimo, peço clemência. Minha esposa me armou uma cilada. Ela me induziu aos crimes. O juiz olhou para ele com desdém. Senhor Gabriel, o senhor está dizendo que foi obrigado a roubar 22 milhões? Que foi forçado a trair sua esposa? Que alguém o ameaçou para que mentisse e enganasse? Não, mas... Então não há mais. O senhor cometeu os crimes por livre e espontânea vontade. O fato de sua esposa ter descoberto e reunido evidências não constitui armação. Constitui justiça. Gabriel foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado. Priscila pegou 5 anos, mas teve direito à prisão domiciliar por estar grávida. O bebê nasceu alguns meses depois, um menino, como Gabriel havia sonhado. Mas, em vez de Gabriel Júnior, Priscila registrou apenas como João Duarte, sem o sobrenome do pai criminoso. Rebeca, enquanto isso, reconstruiu sua vida completamente. Assumiu a presidência da empresa da família, multiplicou os negócios por 5 e se tornou uma das mulheres mais poderosas do Brasil. 2 anos depois, ela se casou com Henrique,
o advogado que a havia ajudado a destruir Gabriel. Desta vez, um homem que a amava de verdade, respeitava sua inteligência e jamais tentaria enganá-la. Gabriel, na prisão, recebia cartas de Priscila de vez em quando. Ela havia se mudado para o interior, trabalhava como professora e criava o filho sozinha. Nunca mais quis vê-lo. Ele passava os dias pensando em como tudo havia dado errado, como havia perdido uma mulher que realmente o amava por ganância e arrogância, como havia destruído não apenas a própria vida, mas também a vida de Priscila e do filho inocente. Uma carta de Rebeca chegou no 3º ano de prisão. Gabriel. Espero que esteja bem. Queria que soubesse que me casei de novo, desta vez com um homem que me ama de verdade, que jamais me trairia ou mentiria para mim. Também queria que soubesse que perdoei você, não porque você mereça perdão, mas porque carregar ódio só me fazia mal. Você me ensinou lições valiosas sobre confiança, sobre caráter, sobre como identificar pessoas falsas. Por isso, estranhamente, sou grata. Espero que use esses anos de prisão para refletir sobre o tipo de homem que quer ser quando sair. Espero que aprenda que amor verdadeiro vale mais do que qualquer quantidade de dinheiro. Sua ex-esposa, Rebeca Almeida Tavares. Gabriel chorou ao ler a carta, não de raiva ou autocomiseração, mas de arrependimento genuíno. Havia perdido a melhor coisa que já tivera na vida por ganância e estupidez. Rebeca, por outro lado, vivia feliz com Henrique. Eles tiveram 2 filhos e construíram uma família baseada em amor real, respeito mútuo e honestidade. Às vezes, ela pensava em Gabriel, mas sem raiva, apenas com pena de um homem que havia escolhido o caminho errado e pagado o preço mais alto possível. A vingança havia sido completa. Mas, no fim, o que realmente importava era que ela aprenderá a diferenciar o amor verdadeiro da manipulação, e encontrar a felicidade real com quem realmente merecia. Fim da história.